Irmãs, bom dia a todos. É com prazer que estamos aqui para conversar novamente a respeito deste livro Triunfo Pessoal, de Valdo Franco e Joana de Ângeles. Este livro aqui integra a série psicológica, é a chamada psicologia iluminativa. A psicologia espírita é a psicologia iluminativa. No caso de Joana de Ângeles, fundamentada em Jung, na psicologia do Jung. Né? Vamos inicialmente retomar aqui, né, relembrar que o Espiritismo está fundamentado, segundo Emmanuel, em filosofia, ciência e religião. Né? Lembrando aqui, esse livro aqui, Gênese, de Allan Kardec, no fundo é um diálogo entre Allan Kardec e Charles Darwin. É um livro assim que tem essa perspectiva científica da época, na linha do Charles Darwin. Né? Bom, este livro aqui, né, este livro, Triunfo Pessoal, ele apresenta determinados conceitos básicos científicos e da psicologia. Lembrando que a psicologia é a ciência da alma, a ciência do espírito. Inicialmente é feito aqui um estudo a respeito do cérebro humano, né? Resumidamente, nós temos essa base, um cérebro réptil, essa parte aqui que é o presente e a parte superior do cérebro que nos liga às intuições, ao mundo superior. E então o livro inicia com essa classificação. Mas nós hoje vamos nos deter nos arquétipos do inconsciente coletivo, né? E todos os conflitos humanos, segundo Jung e Joana de Ângeles, estão fundamentados nesses arquétipos do inconsciente coletivo, não é? Que antes temos que ver o seguinte: nós temos o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é aquela nossa história pessoal de outras encarnações, o que nos aconteceu, o que nos acontece. Nós temos o inconsciente pessoal. Um determinado problema no passado, em outras encarnações, né, ou nesta vida, nós vamos armazenando no inconsciente pessoal. Agora, o inconsciente coletivo, ele é comum a todos os seres humanos em todas as épocas, em todas as culturas. Esse inconsciente coletivo é a matriz desencadeadora do comportamento humano. Então, muito nos esclarece essas lições de Joana de Ângeles, no sentido que nos entendamos melhor, no sentido de que possamos compreender como que funciona internamente a nossa psicologia, o nosso mental, o nosso espiritual. Então, vamos comentar a respeito desses arquétipos, citando alguns arquétipos, e para a gente poder entender a razão de determinados conflitos em nossa vida, né? Então, os arquétipos, eles têm uma força emocional muito grande. Quando o indivíduo tem aquela, vamos dizer, algum fato em sua vida, do seu inconsciente pessoal, impulsiona, se identifica com determinados arquétipos do inconsciente coletivo, isso então se manifesta. Então vamos ver aqui alguns arquétipos, né? Inicialmente, o arquétipo de Deus.
todo ser humano, todas as culturas, em todos os tempos, têm uma ideia de Deus. É um arquétipo do inconsciente coletivo. É um modelo de pensar do inconsciente coletivo. Ânimos, ânima, masculino e feminino, são ideias também pré-estabelecidas, são modelos de comportamentos de todo ser humano. O self, representado às vezes por o velho sábio, a velha sábia. Então, esses são os arquétipos. Vamos tentar entender alguns deles, né? Existe um arquétipo também chamado sombra, né? Todos esses elementos fazem parte do nosso ser interno, da estrutura psíquica, da nossa estrutura psíquica interior, né? Então, a sombra pode ser uma personificação não identificada em nós, teimosamente negada, significando o lado escuro da nossa personalidade. Isso daí é bom abrir um parênteses aqui, que tudo isso nós mesmos construímos. Toda a nossa estrutura psíquica foi construída por nós, em outras vidas e nesta vida. É uma construção nossa. Em vista das condições de vida sociais, familiares e tudo mais, nós mesmos construímos essas estruturas psíquicas, né? Então, vejam só, nós temos esse lado de sombra que o espírito gostaria de esquecer ou negar, representando conflitos complexos, perturbadores, expressando-se de forma densa. Agora, aí vamos analisar um pouquinho essa questão da sombra. Se eu nego totalmente, eu não vou entender muitos procedimentos sutis que acontecem em nossa mente. Essa sombra, por exemplo, é aquela vozinha que às vezes nos diz coisas absurdas, coisas que não aceitamos, que renegamos. É aquela vozinha que às vezes nos faz pensar coisas que nós não concebemos. Agora, devemos trabalhar em cima disso. O reconhecimento da sombra é uma parte, a outra parte é o trabalho que se faz em torno disso, como admitindo que eu tenho essa sombra e não ficando, vamos dizer assim, alarmados, apavorados, em conflito, quando essas mensagens do inconsciente coletivo vêm, essas mensagens muito negativas que nós lá no passado semeamos, ou nesta vida semeamos, né? Então, já vou falar do self, mas quando há um equilíbrio na personalidade, nós vamos tratando essa sombra que cada um de nós tem, esse arquétipo, de uma forma muito lúcida, muito equilibrada, entendendo que são mensagens, são flashes do passado que nos chegam, que estão adormecidas, que estão no nosso inconsciente, e tratar com equilíbrio. O pior seria desconhecer isso, porque aí eu não vou me entender por que eu tenho esse tipo de comportamento e de pensamento, né? Então, respondo para essa sombra que se pode dourar após o esclarecimento da verdade. É assim que se trabalha com a sombra. O esclarecimento da verdade, entender que são conflitos remanescentes, mas que nós hoje estamos
vamos dizer, sublimando, clareando, dourando essa sombra. Outros arquétipos aqui, para citar, né? O ânima, ânimos, questão do homem, da mulher, da sexualidade. E agora, um outro arquétipo, segundo Jung, é o self. O self. O self representa a totalidade do ser. É o espírito imortal. Nós conhecemos a terminologia espírito, né? A essência divina, o ser crístico que está em nós, tecnicamente Jung denomina self, herdeiro de si mesmo, jornaleiro de variadas existências terrenas que o capacitam para a plenitude. Todos eles dormem no alicerce profundo do inconsciente coletivo, como do pessoal, delineando o comportamento e a saúde psicológica de cada ser humano nas etapas sucessivas. Então, o espírito, o self, é aquele elemento estruturador da nossa psicologia, da nossa estrutura mental e emocional. Assim sendo, ao se apresentar esses arquétipos em sonhos, em imagens projetadas no mundo objetivo, são confrontados com arquétipos pessoais, com os arquivos pessoais, com o inconsciente pessoal. E aqui, Joana de Ângeles faz uma observação sobre o conceito de akashas, que é do esoterismo oriental. Vejam, segundo esse conceito de akashas, todas as vidas, todas as abstrações têm um registro. Existe um registro no plano espiritual de tudo o que é pensado, do que é feito. Isso chama-se akasha. Quer dizer que tudo do passado, do inconsciente pessoal e coletivo, tudo tem um registro, tudo fica registrado, mas cabe a nós, no presente, entender todo esse processo de comportamento e trabalhar para buscar o self. O self quer dizer o espírito, Cristo interno, a essência divina, o céu que está em nós. Tudo isso vai equilibrar, porque aqui Jonas de Ângeles fala também o seguinte: nós não podemos esperar uma saída espetacular das nossas condições. O que existe, sim, é um trabalho interno, é um trabalho que nós realizamos para superar as nossas contradições. Não vai ser uma saída espetacular. E quem vai equilibrar todos esses fatores da nossa vida é o self, é a nossa essência divina. E agora vamos ver uma forma assim de conclusão desse livro aqui, que é justamente uma conclusão do Jung, né? Uma forma muito parcial, é claro, porque esse livro é muito complexo e falar em conclusão seria muita pretensão, né? Mas chegamos então ao processo de individuação, né? O que é individuação? Cada indivíduo é, cada indivíduo é diferente dos demais. Nós temos que assumir isso. Nós temos uma missão, temos objetivo, nós temos uma história, nós temos que assumir que cada ser humano é diferente. E assumir esse processo de individuação
é um dos objetivos aqui proposto por Jung e por Joana de Ângeles, né? Nós temos o eu superior, o ego, o eu superior, a essência divina, o Cristo interno. Mas nós temos também o ego, e nós temos também um conceito de persona. Persona vem do grego, é aquelas máscaras do teatro grego, né? É aquela, vamos dizer, máscara ou aquele comportamento social que faz parte do ego, que nos permite trabalhar, nos permite viver em sociedade, nos permite pensar um pouco para falar, né? Eu tenho que falar de acordo com as circunstâncias, não posso falar o que eu penso, o que eu quero, porque aí a vida social seria inviável, né? Agora, esse ego, ele tem é necessário que tenhamos esse ego. Mas esse ego, quando ele é exagerado, nos faz viver muito de acordo com a vontade dos outros. Tudo que eu vou fazer depende se eu vou agradar ou não. Se a pessoa vai aprovar ou não o que eu vou dizer, se no social eu devo falar ou não devo. Então, esse ego impede o contato com a essência divina, que nós tenhamos uma vida mais aprofundada, que tenhamos uma vida mais reflexiva e mais autêntica, porque tudo depende do que o outro vai pensar. E essa é a função do ego, uma função social, a persona e tudo mais. Só que devemos tomar consciência disso, que existe o ego, é necessário, são os nossos condicionamentos sociais, sim, mas eu não posso ficar na pendência da opinião dos outros, porque aí eu não vou evoluir, eu só vou fazer o que as outras pessoas querem, o que as outras pessoas vão aprovar, né? É... Um outro Um outro arquétipo muito interessante que o Jung apresenta é o arquétipo da criança. Veja, um modelo mental é o arquétipo da criança. Esse arquétipo da criança apresenta dois lados. Um é a criança maltratada, que assumimos o papel de criança maltratada e agimos como tal. Apesar da nossa idade cronológica, psicologicamente, estamos agindo como uma criança maltratada. Esse é o lado negativo desse arquétipo. O lado positivo desse arquétipo da criança, né, é, vamos dizer, a espontaneidade de viver, a criatividade, se sentir leve como uma criança, nas realizações que nós fazemos, nas realizações que conseguimos ter sucesso. Então, vivemos como crianças, né? E esse lado mais espontâneo, desabrochando em nós muitas coisas, como se fosse uma criança. Esse é um lado altamente positivo desse arquétipo da criança, né? Agora, o lado negativo, que a gente pode observar na gente mesmo ou em outras. De repente, a pessoa tem, vamos supor, já está tá uma pessoa madura cronologicamente e tal, mas tem um comportamento infantil, tem um comportamento como uma criança. Nós mesmos, se a gente analisar bem, em determinadas situações, predominou esse arquétipo da criança maltratada, né? A irritação, a falta de compreensão. Então, nós temos esse arquétipo da criança e devemos cultivar esse lado de renovação, de crescimento, de espontaneidade
Não há nada mais belo assim do que uma criança, né, gente? Do que o entusiasmo de uma criança. É isso que nós devemos cultivar, esse lado positivo desse arquétipo, e não nos deixar levar para esse lado negativo. É birra, é melindre, é criança revoltada, não é? Então, devemos considerar esse arquétipo da criança, como todos os arquétipos, tomarmos consciência disso e trabalharmos em cima desse arquétipo, né? Então, voltando aqui, o self, o Cristo interno, a essência divina é que vai equilibrar tudo isso daí, que vai nos proporcionar a felicidade, né? De segunda-feira, às 18h30, né, a Thelma coordena, né, o grupo de estudos de Joana de Ângeles. E ali nós estamos vendo o livro Momentos de Saúde e Consciência. A primeira pergunta que se faz nesse livro é o seguinte: opção de ser feliz. É possível ser feliz? Sim, depende da opção. É uma opção. Às vezes a pessoa faz a opção de, ou não acredita que pode ser feliz. A Joana de Ângeles abre esse livro, né, o qual estamos estudando, com um grupo muito interessante, muito participativo, com essa pergunta: a felicidade é questão de opção. Vejam, nós devemos tomar consciência de que é possível ser feliz, que está dentro do nosso alcance a felicidade. Agora, tudo é um trabalho, né? Tudo é um trabalho. À medida que nós vamos amadurecendo, nós temos que constantemente trabalhar em cima desses arquétipos, né? Desses valores. Então, vejam, a individuação é o processo pela qual cada um de nós vai se encontrar. Cada um de nós vai se encontrar. Cada um de nós vai realizar seus objetivos, vai tratar de equilibrar o seu inconsciente pessoal, o seu inconsciente coletivo, vai procurar um equilíbrio entre esta vida e as vidas passadas. Tudo isso é o processo de individuação. Para isso, eu tenho que me aceitar como eu sou. Como eu sou. Eu tenho que me assumir de acordo com os meus valores. Eu tenho que me assumir de acordo com o que eu sou. Aliás, eu sou também, né, Moisés, quando lá perguntou a Deus, no Velho Testamento, qual é o nome de Deus? E Deus falou: eu sou o que sou. Daí a importância das afirmações positivas quando usamos esse verbo ser. Eu sou saúde, eu sou luz, eu sou feliz e tudo mais. Não posso negar o nome de Deus, é usar negativamente. Eu sou, e já vem uma frase negativa. Então, tomar muito cuidado com os comandos que nós damos para nós mesmos, principalmente eu sou. Eu sou é a mesma coisa que a essência divina, self, o Cristo interno, porque Joana de Ângeles faz referência também a este livro aqui, olha. Esse livro aqui, Bhagavata Gita, né, Thelma? Gita, Bhagavata Gita. Aqui é o princípio, faz parte lá do Mahabharata, lá, aqueles livros sagrados da Índia antiga,
há 4, 5 mil anos. Então, nós estamos falando dos mesmos princípios, das mesmas essências que aqueles seres mais evoluídos já há 4, 5 mil anos, Buda e outros, já falavam. No fundo, é a mesma coisa. E Joana de Ângeles faz essa síntese, né? Nos proporciona essa visão sintética dentro do kardexismo, né? Essa síntese maravilhosa, que possamos ter uma compreensão melhor do ser humano dentro de uma visão universal. Então, vejam, todo um processo intrapsíquico, a individuação, todo um processo. Processo quer dizer trabalho, gente. Trabalho. Todo um processo intrapsíquico duradouro e autônomo, através do qual a psique consciente assimila os conteúdos que permaneciam inconscientes na imensa área do inconsciente pessoal e coletivo. É o momento da conquista da consciência, do discernimento, claro, da conscientização do si mesmo. Esse processo pode dar-se gradualmente ou mediante cuidadosa psicoterapia. É o que vamos aprendendo no centro. É que vamos aprendendo com as palestras, com a orientação dos guias espirituais. É o que vamos aprendendo. Conscientização de si mesmo, do self. Repetindo, o self é o Cristo interno, a essência divina, o eu sou. Posteriormente, quer dizer, já que esses fatores ultrapassam os conhecidos conteúdos, no espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio que deve ser revertido durante o processo de libertador pela individuação. Tudo isso nós vamos conseguir mediante o autoconhecimento. É o autoconhecimento que vai nos proporcionar o entendimento desse arquétipo da individuação. Então, não há nenhum motivo para termos inveja. É claro que devemos seguir exemplos de grandes personalidades, exemplos positivos, mas eu tenho que entender que cada um de nós aqui tem suas metas. Cada um de nós é um Deus. Como Jesus falou, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É isso que ele estava falando quando se atinge esse processo de individuação, que eu passo a acreditar em mim mesmo, que eu passo a conhecer o meu Cristo interno, a minha essência divina. E tudo isso é equilibrado pelo self. Veja que palavra interessante, self quer dizer a si mesmo, né? Então, de todas as experiências da nossa vida pelas quais passamos, devemos ir tirando lições para a construção da nossa própria individuação, da nossa própria libertação, libertando-nos dos condicionamentos que, por vezes, essa vida, outras vidas, propuseram. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para finalizar, tudo é um processo, é um trabalho, é o autoconhecimento, né? Que nós podemos adquirir naturalmente através do estudo, ou como nós estamos fazendo, esse autoconhecimento nós estamos adquirindo no Centro Caminho da Luz, né? Nós estamos estudando Joana de Ângeles, nós estamos ouvindo os palestrantes, tomando um passe, a água fluidificada, todo esse trabalho do centro, né? É um processo de autoconhecimento, em que nós
nos encontramos e nós podemos fazer a opção de sermos felizes. Então é isso, gente. Era uma breve resenha aqui de um livro muito complexo, muito profundo, né? Que a gente ficaria aqui, né, Marli Dias, ficaríamos aqui o dia inteiro conversando sobre esse livro, né? E como os outros livros também da série psicológica de Joana de Ângeles, que é a Psicologia Iluminativa. Muito obrigado pela atenção de todos. Como sempre, se forma aqui uma corrente muito positiva. A gente que fala aqui, acredito que todos também, né, Marli? Né, Thelma? E outros palestrantes também sentem essa energia positiva, essa corrente positiva de energia, e com as graças também da espiritualidade, do Centro Caminho da Luz, que nos acompanha e nos ilumina. Estamos no caminho, né? No caminho da luz. Obrigado a todos.